Eu diria que o governo Lula vive, pelo menos do ponto de vista econômico, o seu momento mais tenso. Os investidores, pelo que a gente vê pelo preço dos ativos, perderam a paciência e cobram alguma solução para a trajetória das contas públicas do país. Se a gente fizer uma breve retrospectiva aqui, o governo fez um ajuste, né? Vem fazendo já, algum ajuste foi feito, mas foi principalmente pelo lado da receita, pelo lado da arrecadação. Isso parece ter atingido agora um limite. O governo vem prometendo medidas de corte de gastos. A gente estava até falando aqui com o Salto, aqui fora do ar, que a gente até esperava que, do momento em que a gente fez o convite até aqui, a nossa gravação, a gente esperava que a gente fosse repercutir esse pacote, mas ele ainda não saiu, pelo menos enquanto a gente está gravando aqui. E enquanto isso não acontece, a gente está vendo o dólar atingir as máximas, os juros disparando, enfim, e a bolsa patinando ali, né, emparedada, como eu falei, em outras edições aqui do programa. Mas, Salto, eu queria começar aqui a nossa conversa te fazendo uma provocação, assim, uma pergunta um pouco provocativa. Porque a gente está, enquanto o mercado está nesse momento de forte tensão, algumas autoridades do governo, até mesmo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem dito que o mercado está exagerando um pouco nessa questão aí do risco fiscal. Então eu vou passar essa pergunta para você, se o mercado está exagerando ou não, até porque se a gente observar ali o que o governo está prometendo ali no arcabouço, a gente está vendo, ele promete ali um déficit zero nesse ano e no ano que vem, e até um pequeno superávit em 2026, o ano de eleição. Isso não é o suficiente para a gente equilibrar as contas? O grande problema é o seguinte, é que entre a promessa e a realidade tem um abismo, né? Então, o mercado olha e fala o seguinte, o novo arcabouço fiscal, que é essa regra para as contas públicas, que foi aprovada não só pelo ministro Fernando Haddad, mas pelo próprio Congresso Nacional, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é uma regra boa, a meu ver, e outros especialistas podem discordar, acham que é uma regra talvez muito flexível, muito frágil, mas eu acho que a regra é boa. A gente é bom de escrever uma legislação, disso a gente é ótimo. O problema é cumprir. E aí é que está o problema, porque quando a gente olha o déficit do ano passado, a receita menos a despesa sem considerar o juro da dívida, foi de 230 bilhões de reais. Esse ano a projeção do próprio governo é um déficit de quase 69 bilhões de reais. Lá na Warren a gente projeta 60,4 bi. Não é um déficit pequeno. E ele só melhorou do ano passado para esse, porque no ano passado teve um volume grande de despesas com precatórios, 94,2 bilhões de reais, que o Supremo Tribunal Federal mandou pagar na hora, então isso aconteceu em dezembro, e também por conta das receitas que entraram, e aí é mérito do ministro Fernando Haddad, que conseguiu aprovar 9 medidas tributárias no Congresso, a duras penas, porque a gente minimiza esse lado da receita como se fosse fácil aumentar a arrecadação. Mas às vezes é mais difícil aumentar a arrecadação do que cortar gasto, porque você tem que mexer num benefício tributário, aí vai apertar no calo de alguém, ou então você vai mudar alguma legislação que vai deixar o fisco mais duro em cima dos contribuintes e coisas do tipo. Então, esse quadro de melhora em 2024, ele não é suficiente ou não tem sido suficiente para o mercado acreditar que o governo vai conseguir entregar uma trajetória de dívida pública em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, que seja sustentável. A dívida está crescendo, agora no último dado mensal, o Banco Central é que divulga esses dados de dívida, caiu um pouquinho, mas a tendência é de alta, até porque nós estamos com uma taxa real de juros, que é o pedal do acelerador da dívida, muito alta. E claro que é o cachorro correndo atrás do rabo e o rabo atrás do cachorro, porque o juro também está muito alto, dentre outras razões, por conta do lado fiscal. Então o mercado está certo nesse aspecto de cobrar do Poder Executivo, principalmente, mas também do Congresso, ações concretas do lado da despesa, para que a gente consiga reequilibrar as contas e fazer com que as condições de sustentabilidade da dívida sejam alcançadas novamente. Agora, que há exageros, né? Porque nós não vamos à bancarrota. Não tem um quadro de insolvência, o país não vai quebrar. O Tesouro Nacional já conseguiu esse ano financiar toda a dívida que precisava ser rolada, já foi. E tem um caixa livre, que é o chamado colchão de liquidez, da casa de R$1 trilhão. Então, um país que vai quebrar não tem essas condições.
E as condições externas também são muito boas. A gente tem um balanço de pagamentos que é saudável, tem uma balança comercial robusta e tem também um nível de reservas internacionais elevado. Então é preciso, claro, filtrar os exageros de parte a parte, mas muitas vezes esse ataque que o governo faz ao mercado é improdutivo. Não adianta brigar com o mercado, você tem que fazer aquilo que é necessário para que o governo recupere a credibilidade. E não significa fazer tudo o que está sendo pedido, é construir politicamente aquilo que é possível para recobrar a credibilidade.